meus queridos alunos. Aqui é Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre as revoluções inglesas. É uma aula para a semana 2 do PET 2 do 8º ano. Preste bastante atenção, porque há informações bastante interessantes neste vídeo que você poderá utilizar para realizar as atividades nesta semana. Quando tratamos de Revolução Inglesa, é interessante nós pensarmos naquilo que precedeu esse processo revolucionário. As revoluções inglesas, e dizemos no plural, porque é um processo que durou, que teve fases diferentes, que durou bastante tempo, basicamente quase um século, para que ocorresse todos os acontecimentos. Primeiro, nós precisamos entender o que era a Inglaterra do século XVI. Vocês já estudaram no 7º ano que o século XVI foi caracterizado pelas reformas religiosas na Europa. Dentre estas reformas, nós temos a reforma anglicana, promovida por Henrique VIII, que era da dinastia Tudor. Esse processo de reforma religiosa dentro da Inglaterra, ele beneficiou bastante a nobreza, mas também fez com que ascendesse a classe social burguesa. Por isso, os atores principais aí estão, aqueles que vão disputar o poder neste momento são justamente nobres e burgueses. Então, a revolução ou as revoluções inglesas, elas são consideradas aí a primeira revolução burguesa nesse contexto. Nós vamos estudar outras revoluções ligadas a esta classe social, mas esta aí é a primeira. Esta aí aconteceu ainda no século XVII e ela causou aí também mudanças importantes na monarquia inglesa. Então, a primeira coisa que nós vamos compreender basicamente é isso mesmo. A burguesia ela ascendeu economicamente. Já no fim do século XVI, em 1590, tinha grande representatividade na Câmara dos Comuns, que era um órgão político, na época, um grupo oposto à Câmara dos Lords, que era justamente o pessoal que defendia os interesses da coroa. É importante nós ligarmos a burguesia à religião puritana. E esse puritanismo está ligado a outro tipo de reforma religiosa, a outra vertente do protestantismo, que é o calvinismo. E na Inglaterra, esse calvinismo ele é conhecido por puritanismo, que era fortemente anti-absolutista, que era fortemente contrário às práticas absolutistas. Já no início do século XVII, a dinastia Tudor ela vai dar lugar à dinastia Stuart. E os reis desta dinastia, eles vão se preocupar com a ascensão da burguesia. Eles vão se preocupar com a ascensão econômica e também política. E nesse sentido, eles vão se sentir ameaçados. Então, o primeiro monarca aí da casa de Stuart, o Jaime I, ou James I, ele tentou frear o avanço burguês, aumentando impostos, estabelecendo empréstimos forçados e formando monopólios estatais como forma de participação nos rendimentos dos negócios burgueses. Então, se você tem uma classe social aí dentro da sua nação, dentro do seu povo, que
está se destacando e ela corre o risco de dominar na cabeça deste monarca, ele deveria aumentar os impostos e fazer com que aquela classe social, que aqueles comerciantes, que aquelas pessoas que estavam ligadas ao comércio, elas começassem a ser taxadas de alguma forma, e isso impediria o avanço desta classe social. O James I, ou Jaime I, também desencadeou uma perseguição contra os puritanos. O rei, nesse caso, ele era anglicano, então ele desencadeia uma perseguição contra o puritanismo, que é, como eu disse, claramente anti-absolutista. Quando confrontado pela Câmara dos Comuns, o James I vai simplesmente dissolver o parlamento entre os anos de 1614 e 1622. Continuando aí, nós vamos ter em 1625, entrando no poder, o Carlos I. E ele tentou novamente um novo aumento de impostos, sendo apoiado com certeza pela Câmara dos Lordes e, mais uma vez, confrontado e não apoiado pela Câmara dos Comuns, dominada aí pela burguesia. Mais uma vez, o rei Carlos, ou em português parece um nome tão comum, né? E a gente ouve o rei Charles, né? Mas ou é Charles I ou Carlos, né? A portuguesando aí, falando em português é mais bonitinho. Valorizemos a nossa língua, né? O rei decidiu dissolver o parlamento, né? E entrou, que ficou inativo até 1640. Nesse mesmo ano de 1640, o parlamento foi convocado novamente porque o rei Carlos I havia entrado em conflito contra a Escócia. Havia um conflito aí também religioso, porque a Escócia presbiteriana, a Inglaterra anglicana, então havia um conflito religioso também entre Inglaterra e Escócia. Qual que foi o problema? Se você está fazendo guerra, você precisa de dinheiro e você precisa aumentar impostos. E vocês vão perceber que aumentos de impostos e burguesia sempre dá problema. Preste bastante atenção. Nas próximas semanas, vocês vão perceber que falou em aumento de impostos e a burguesia está por perto, briga na certa. Então, não é diferente aqui na Inglaterra. Então, mais uma vez, o rei precisava dos burgueses para bancar e, mais uma vez, os burgueses se negaram a ajudar o rei, né? Só que desta vez foi de forma diferente. A Câmara dos Comuns, inclusive, depois de recusar, né, a ajuda ao rei, organizou-se para enfrentar a coroa e a nobreza. Então, a burguesia aí começou a formar aí uma oposição, inclusive armada, contra a coroa e a nobreza, né? Eles achavam aí um abuso total aquilo que o rei fazia. Então, nesse contexto, nós vamos ver surgir um líder puritano radical chamado Oliver Cromwell. Não me faça tentar pronunciar esses nomes em inglês, em francês, enfim, mas a pronúncia aí fica livre para vocês. Organizou um exército burguês conhecido como Cabeças Redondas. Cabeças redondas por se recusarem a usar as perucas dos nobres. Mentira.
a história, às vezes, tem umas cenas meio cômicas, né? Então, o cara chama o exército de cabeças redondas porque se recusa a usar uma coroa, desculpe, uma, uma peruca ridícula, né? Mas fazer o quê? Esse exército deflagrou uma guerra contra a coroa, que foi defendida pelos cavaleiros, né? Pelo o exército aí oficial da época, tradicional da nobreza. Teve, assim, o início da Revolução Puritana, ou Guerra Civil Inglesa, ok? Esse é um período aí que nós vamos compreender agora. Então, o que aconteceu com a Revolução Puritana? Primeiro, a Guerra Civil entre a burguesia e a coroa ficou mais intensa quando, em 1642, o Oliver Cromwell, já pronunciei de forma diferente, convocou a base da pequena burguesia de camponeses para formar um novo exército modelo, ou New Model Army. Em 1649, a ala radical burguesa exigiu a decapitação do rei Charles I, ou rei Carlos I, que ocorreu em 31 de janeiro desse mesmo ano. Então, aqui está, né, a Guerra Civil, aqui estão os frutos, né, da Revolução Puritana. Está aí representado na imagem que eu coloquei, né, a decapitação do rei, e nós vamos aí compreender. Com essa decapitação do rei, nós vamos ver que será proclamada uma república, entre muitas aspas, aí, a República de Oliver Cromwell. E no dia 16 de maio de 1649, essa república foi proclamada. Ele recebeu do parlamento o título de Lorde Protetor, ou seja, Lorde Protetor da República. Muitas transformações políticas nesse período, elas foram favoráveis, justamente, foram beneficiar a burguesia, né, que foi por ele liderada na Guerra Civil. Uma dessas transformações foi possibilitada pelos chamados Atos de Navegação, aprovados em 1650, que restringiam o transporte de produtos ingleses apenas aos navios da própria Inglaterra. Porém, ele acabou tomando medidas muito parecidas com a dos monarcas absolutistas, né? E acabou se voltando contra o próprio parlamento, e em 1653 instituiu uma ditadura. E instituindo essa ditadura, ele passa a executar as próprias lideranças que ajudaram ele a chegar no poder. Isso é muito perceptível que isso acontece na história, viu? Em outras situações também ocorreram isso. Depois nós vamos verificando aí, dentro aí da Revolução Francesa também, dentro de outros acontecimentos históricos, muitas vezes antigos apoiadores são simplesmente executados, guilhotinados, expulsos do país, enfim, nas diferentes revoluções aí. Com esse problema aí, com essa questão, nós vamos ter a restauração da monarquia, mas isso ainda vai demorar um pouco, por quê? Primeiro, o Cromwell morre e o filho dele assume, só que o filho dele já não é uma pessoa assim com muito trato para lidar com o parlamento. Não tinha tanto prestígio. Isso fez com que o parlamento convocasse e tomasse a decisão de convocar o filho do rei que foi decapitado. Então, o Carlos, ou Charles II, que
assumiria novamente o trono inglês. Então, no ano de 1660, Carlos II assumiu o trono, e aí, mais uma vez, prometendo aceitar os interesses, respeitar os interesses do parlamento. Mas logo isso não foi cumprido. Ele passou a tentar, de todas as formas, restaurar o absolutismo. Após também, nós temos aí um problema, que é a descoberta que o irmão do rei Carlos II, e Carlos II não teve filhos. Então, a linha sucessória aí seria o seu irmão Jaime, ou seu irmão James, que era da religião católica. Nós tínhamos aí, tanto na Câmara quanto os próprios reis aí, a questão do protestantismo, tanto anglicano quanto puritanismo. Então, eles se posicionavam contrários, né, e eles se sentiam ameaçados com a possibilidade de serem súditos de um rei católico novamente. Então, o rei Jaime aí, o irmão de Carlos II, ele representava uma ameaça. E nesse momento nós vamos ver surgir dois grupos políticos que ainda existem na Inglaterra, que ainda existem no parlamento inglês, que são os Whigs, que desejavam excluir o rei Jaime da linha sucessória, e o Tory, né, que não queria que esse fosse excluído. Naturalmente, o rei Carlos, com quem o rei Carlos se alinhou, foi com os Tories, desencadeando uma perseguição aos Whigs, né? No ano de 1685, o poder, por fim, foi transmitido para o rei James II. E agora nós vamos para o último momento, a última fase das revoluções inglesas que nós trazemos aí, que é a Revolução Gloriosa. Quando o rei Jaime II, ou o rei James II, chega ao poder, ele procura reforçar os poderes absolutistas, também favorecer o catolicismo naquele contexto. Isso já desagradava o parlamento, seus membros advogavam a ideia que a Inglaterra deveria ser uma monarquia constitucional, ou seja, o poder não deveria ser absoluto, e também um parlamentarismo aí bastante ligado à religião puritana, né, à religião calvinista. E aí nós vamos ter o agravamento desta crise, o agravamento deste momento com o nascimento de Jaime Eduardo, que era filho do James I, ou Jaime Edward, que era filho deste rei, colocava aí o eminente risco da perpetuação de uma dinastia católica. É importante nós entendermos que se o rei era católico naquele contexto, toda a população deveria ser católica. Então, a religião oficial ali ela era importante nesse contexto, e por isso a questão política está completamente envolvida aí com a questão religiosa nessa revolução, nessa questão da Revolução Inglesa aí. Com esse risco de perpetuação, nós vamos ver aí uma espécie e até mesmo de golpe. Os dois partidos do parlamento, Whig e Tory, eles resolveram convidar a Maria Stuart, e filho do rei, seu marido Guilherme de Orange, que era da Holanda, e protestantes, para que
se unissem contra o rei James ou o rei Jaime II. Em 1688, Guilherme de Orange levou as tropas para a Inglaterra e forçou Jaime II a fugir para a França com a sua esposa Maria de Módena. Então nós vamos ter aí aquilo que se chamou Revolução Gloriosa, com Guilherme de Orange e Maria Stuart sendo coroados como reis da Inglaterra. Esse nome, Gloriosas, aí, ele vai ser colocado justamente por não ter havido aí um derramamento de sangue, como seria o comum, né, uma revolução com derramamento de sangue. Então, nós vamos verificar neste momento que esta revolução vai acontecer desta forma. Um documento importante que fez com que a monarquia constitucional se estabelecesse de vez na Inglaterra foi o Bill of Rights, ou a Declaração dos Direitos. Esse documento ele foi assinado pelos reis, né, por Guilherme de Orange e Maria Stuart, antes de serem coroados. Eles precisaram jurar obediência a esse documento, ao que esse documento dizia. Essa declaração dos direitos era um dispositivo legal, criava condições para impedir o retorno do absolutismo na Inglaterra. Bastante importante esse acontecimento, inclusive, tratando-se aí de direitos humanos, nós vamos ter esse documento como o princípio de legislações ligadas à questão de direitos humanos aí. Quando nós formos estudar a Revolução Francesa, nós vamos também estudar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e poderemos até fazer alguns paralelos entre esses dois documentos, né? Então, 100 anos depois, na França, isso vai ocorrer, e nas próximas semanas nós vamos compreender isso, de que forma isso aconteceu. Basicamente, o que essa declaração decretava? Primeiro, os impostos da Inglaterra só sofreriam aumento com a aprovação do parlamento. O parlamento decidia sobre a sucessão do trono. Os reis não tinham o direito de alterar normas do comércio inglês. A liberdade de expressão não deveria ser coibida pelos reis. Tornava-se proibido o rei expropriar as propriedades privadas. É bastante claro que todas estas declarações, aí, todos esses decretos, eles favorecem esta classe social burguesa. Então, nós temos a Revolução aí, inglesa como garantidora aí da ascensão da burguesia. Nós temos aí o estabelecimento dessa monarquia constitucional como garantidora da ascensão da burguesia, e isso vai ser bastante importante, inclusive aí nos próximos capítulos do nosso PET, por causa da Revolução Industrial. Nós vamos ver que a questão do acúmulo de capitais será muito importante para o acontecimento de outra revolução, que é a Revolução Industrial, aí, que também teve grande importância aí para o mundo contemporâneo. Nós estamos aí falando de um mundo em crise, de um mundo moderno em crise, e da entrada para o mundo contemporâneo. Outra parte aí bastante importante, hoje nós temos essa imagem bastante pitoresca da Rainha Elizabeth, praticamente imortal, né? Ela como uma mulher que reina, mas não governa, né? Esta é a ideia. Esta ideia nasce daí justamente porque, basicamente,
a autoridade da rainha, a autoridade dos reis a partir da Declaração dos Direitos, ela é simbólica, né? Ela é bastante simbólica, ela não tem tanta força assim, porque tudo o parlamento tem que aprovar, tudo está, nada ela pode fazer por ela mesma, né? Nada o rei ou a rainha pode fazer por ela mesma. Eu acho que eles devem ter, o parlamento deve ter aprovado da rainha ser imortal, inclusive. Mas, enfim, vamos para as atividades desta semana. A primeira parte aí, você vai explicar o que o chip money gerou um problema para o parlamento inglês. Então, isso está no texto, né? Está no texto que está anterior aí às atividades. Número 2, o parlamento e o rei viviam em constante conflito. Analise os motivos desses conflitos. Eu disse aqui vários motivos desses, então, se você prestou bastante atenção, então, está bastante tranquilo para você fazer. Explique o motivo que levou a Revolução Gloriosa a ter esse nome, também dito aqui. Então, está bastante tranquilo as atividades desta semana. Número 4, você vai ter aí, o parlamento inglês foi dividido em Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes. Identifique como o parlamento brasileiro é dividido, explique a função do parlamento. Então, isso aí vai depender de você fazer uma pequena pesquisa sobre a legislação brasileira, sobre a Constituição de 1988, sobre como Brasília se organiza, né, se ela se organiza, né, enfim. E a número 5 é uma análise sobre a rainha da Inglaterra reina, mas não governa. Você vai analisar essa frase e eu dei dicas aqui para você realizar, então está bastante simples. A número 6, você vai dizer, é possível afirmar que a Declaração dos Direitos permitiu uma abertura democrática para a Inglaterra? Explique por quê. Isto é, nós demos algumas dicas aqui, mas você pode também pesquisar alguma coisa a esse respeito para que você realize bem essas atividades. Deus abençoe você, bons estudos e boa semana.